Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre meus jogos de terror favoritos de 2015. Bom, final do ano, obrigatório essas listinhas de melhores, piores, preferidos, maiores decepções do ano. Eu vou fazer uma com os meus 5 jogos de terror favoritos de 2015. 2015, como muitos anos passados, 2014, 2013, 2012, foi um ano muito bom pro terror, muitos lançamentos legais. Então, antes de falar, eu vou fazer uma menção honrosa a alguns, como, por exemplo, 2 jogos russos que saíram agora, nos últimos meses. Um chamado Cold Dreams, que é sobre um cara que tem um pesadelo que se repete e você tem que fazer uma série de coisas nesse sonho para que ele acorde. Bem interessante. O outro chamado The Cursed Forest, que está em Early Access ainda, mas é sobre uma pessoa que sofre um acidente de carro e aí acorda num pântano, e aí tem uns espíritos malignos nessa floresta, nesse pântano, também é legal. Todos dentro dessa ideia de FPX, né, esse First Person Experience, que você caminha e interage com algumas poucas coisas. Tem um jogo sul-coreano chamado The Coma, que vale a pena, especialmente se você gosta do estilo Clock Tower de ser, Lone Survivor, que é 2D e tal, com protagonista indefeso. Interessante também. Mas o quinto lugar da minha lista, eu citaria o White Knight, que é um jogo de... Ele não é necessariamente um jogo independente, mas ele está ali no meio termo, porque ele é uma produção relativamente grande de pessoas envolvidas com Alone in the Dark do passado. Alone in the Dark 2008, que todo mundo sabe que é uma grandíssima bomba, mas ele juntou pessoas legais e eles fizeram esse White Knight, que é um jogo com uma cara de filme noir dos anos 20, dos anos 30, de um investigador que, na estrada, dirigindo na estrada à noite, ele desvia de uma mulher na estrada e acaba batendo o carro e parando numa mansão no meio do mato, à procura de ajuda. O jogo ele só se passa nessa mansão e ele é totalmente talhado em claro e escuro. Ele é todo preto e branco, então é como se o jogo fosse construído em cima das sombras, é bem bonito, apelativo esteticamente. E é um jogo que você não tem ataque, você não combate ninguém, mas é um personagem que no escuro ele tende à loucura. Então você tem que evitar ficar no escuro. E por conta de uns fantasmas que habitam essa mansão também, você tem que fazer bom uso de uns palitos de fósforo que você encontra espalhados pela casa. O sistema de save do jogo é interessante porque você tem que se sentar numa poltrona que você acendeu uma vela do lado para descansar. Então você tem que fazer um gerenciamento legal dos palitos de fósforo. Jogão, recomendo se você deixa passar. Ele é um jogo de começo do ano, então muita gente pode ter esquecido dele. Eu achei ele bem legal. O quarto lugar da lista eu colocaria o Frambow, que é um point and click totalmente independente, feito por 2 pessoas. Ele é um jogo sueco, mas um dos caras é sueco, que é o compositor, e a game designer, desenhista e roteirista, ela era chilena e foi morar na Suécia. Eu entrevistei ela chama Natália Figueroa, e ela contou que ela conheceu o marido dela numa game jam e tal. E eles fizeram esse point and click que é muito surreal, de uma menina que... Ele tem uma cara assim de Alice no País das Maravilhas, mas bem mais macabro. Ela vive com os pais e numa noite aparece uma criatura e esquarteja os pais dela. E aí ela foge e acaba no manicômio. E é uma menininha de 10 anos no manicômio, assim. Então é um jogo que ele tende entre o fantástico, o fabuloso e um quê de contos de fada, mas no macabro bem próximo ali. E por ser um point and click, ele tem uns quebra-cabeças complicados e tal. Jogaço, recomendo. Saiu faz alguns meses também. O meu terceiro lugar, eu colocaria o Fatal Frame, Maidens of Blackwater. E todo mundo que é fã de Fatal Frame, fazia tempo que eu não jogava afinal de contas o 4 nunca saiu em inglês, então não dava pra jogar de meios lícitos, tinha que fazer tem uma tradução de fã muito boa do Fatal Frame 4. A Nintendo, ela comprou a série, na real, né? Ela deixou de ser uma franquia multiplataforma e ela passou a ser só dos consoles da Nintendo. E aí tem um Fatal Frame, né, o Spirit Camera, que eu considero um Fatal Frame, que saiu para 3DS, é um jogo bem interessante, mas a continuação mesmo, que seria o Fatal Frame 5, é de Wii U. E saiu, mais de um ano depois, com uma série de censuras, especialmente censuras mais erotizadas, assim, que tem na série, né? A Nintendo fez questão de censurar, mas ela entregou uma localização decente, dá pra colocar em japonês. É uma história muito boa. Trouxe o Makoto Shibata de volta, que é o cara que tá na série desde sempre. Então Fatal Frame pra mim é uma das únicas séries que é nova, porém velha. Porque ela não se rende a nenhum dos maneirismos dos videogames recentes. Então ele é bem parecido com os Fatal Frames antigos. Ele usa o gamepad como se fosse a câmera obscura. Eu achei um jogo bem interessante, ele é longo.
Ele cria uma versão fictícia daquela floresta do suicídio que existe na base do Monte Fuji, no Japão, que é um dos pontos do suicídio mais famosos do mundo. Então ele lida com essa temática, e os fãs da série já podem se identificar, porque logo de cara você joga com a filha da Miko, do primeiro Fatal Frame. E ela está à procura da mãe dela. E aí você descobre umas coisas muito bizarras dessa família. Então é legal por isso também, fora outros personagens que vão entrando. E ele mantém a linha de tudo se passar no mesmo universo, de uma forma não totalmente explícita, assim, você tem que juntar umas peças de quebra-cabeça para você concluir algumas coisas. Eu achei um jogo bem bom, eu como fã da série fiquei satisfeito com esse novo. O segundo lugar, Soma, jogaço, dos caras da Frictional Games, os suecos que fizeram Amnesia. É um jogo sci-fi, também em primeira pessoa, com quebra-cabeças e muita física no cenário, interação com o cenário através de física. É bem bom, ele tem umas partes realmente assustadoras. Ele até faz uma coisa que a Friction não tinha feito ainda, que é tomadas de decisões em alguns momentos, que resultam em outros finais. Ele lida com uma questão da inteligência artificial de uma forma muito interessante, completamente Philip K. Dick, eu acho que ele se orgulharia desse jogo. Jogão, eu acho que todo mundo que é fã de Amnesia, Dark Descent, ou da série Penumbra, né, da trilogia Penumbra, já jogou o Soma, ou se não jogou, ou se tem qualquer tipo de receio quanto a esse jogo, não tenha, jogue, é excelente. E o primeiro lugar da minha lista, eu acho que é até meio que desonesto, mas sem dúvida foi o jogo mais impactante para mim esse ano, o meu preferido. Apesar de estar em Early Access, o que deixa as coisas mais impressionantes ainda, é o Layers of Fear. Eu não sei quando ele vai ser lançado, de fato, eu espero que no primeiro semestre, mas o que já existe dele, e é uma boa porção do jogo, já dá para ter uma bela ideia do que está por vir, é absolutamente excepcional. Eu acho que nenhum jogo de terror chegou próximo de fazer o que ele fez, mesmo sendo um jogo em acesso antecipado. Ele cria um conceito de os cenários que se moldam de acordo com a situação do personagem naquele momento, que eu nunca tinha visto. É um personagem que ele sofreu, a família dele, né, a esposa dele sofreu um acidente, afetou a carreira dele, é um pintor, e isso afeta a vida do cara, a casa onde ele vive, a vida dele de uma forma geral mesmo, assim. Então isso é traduzido de uma forma muito interessante, muito angustiante, tenebrosa no gameplay. É bem bom esse aí. Então eu imagino que vai sair, sei lá, até junho, a versão final, espero que sim. Mas mesmo assim eu colocaria Layers of Fear aqui em primeiro lugar. Nem sei, talvez eu coloque ele em primeiro lugar da lista do ano que vem também, vai saber. Mas é extremamente merecido. Do jeito que o jogo está hoje, ele está fantástico, sem conclusão, mas muito bom. Então, dos meus preferidos de 2015, eu colocaria o Layers of Fear. Então é isso. Eu gostaria de agradecer vocês que assistiram os vídeos desse ano. Voltaremos ano que vem com mais vídeos macabros de jogos tenebrosos. Eu espero que vocês gostem também. Então, falou!